Tudo bem, gente? Vamos conversar sobre um filósofo que é comumente utilizado por vocês em todas as redações, mas muito mal utilizado, como sempre costumo dizer. Então eu gosto demais de falar do Bauman, tá? Porque o Bauman tem uma série de livros, uma série de reflexões que vão ser bastante interessantes para a gente usar para análise da nossa sociedade, portanto para a nossa redação. Só que, tá? Tem um detalhe, vocês usam do Bauman só essa ideia, né, de a sociedade é líquida, as relações são líquidas, então, enfim, né, as relações escorrem pelas mãos. Gente, para com isso, tá? Primeiro que essa ideia é super clichê, segundo que se você vai usar essa ideia, você tem que explicar melhor, você tem que saber de onde vem essa ideia. Então, vou começar essa aula te explicando o que significa a sociedade líquida para o Bauman, tá? O Bauman está falando de uma sociedade em que o capitalismo é o recipiente, então pensa nisso, né? O que é água, primeiro? O que é o líquido, né? O líquido é aquilo que se molda ao recipiente. Olha que interessante, então se for usar esse conceito na redação, você usa direito, gente. Não vai usar esse negócio de, é líquido, tudo bem. Mas por quê? Por que o Bauman pensou isso? Então vamos lá. Bauman vai pensar que o líquido é aquilo que se molda ao recipiente. Então, qual é o nosso grande recipiente hoje? O capitalismo. Então, se nós estamos no recipiente do capitalismo, todas as nossas ações, ideias, formas de nos comunicar, de ser, de se relacionar, vão ser moldadas por esse capitalismo, né? Vão ser moldadas por essa forma, né? Então pensa lá, o líquido, se você coloca num copo, ele adquire a forma do copo. Se você coloca numa bacia, ele adquire a forma da bacia. Então o que o Bauman está dizendo pra gente é que o recipiente é o capitalismo e tudo que está dentro dele, então, vai ser moldado por ele. Por isso líquido, né? Então isso é importante. As coisas são mais fluidas. Sim, fluidas e moldadas por um recipiente chamado capitalismo. Essa é a principal teoria do Bauman. Mas muito bem, só queria te explicar isso para você não usar isso de qualquer jeito, porque o corretor fica louco da vida quando vê o Bauman sendo usado de maneira equivocada na redação, tá? Então se for usar, usa direitinho. Vou discutir com você aqui duas obras do Bauman, que são conceitos um pouco menos clichês, né? Ou um pouco menos utilizados por vocês na redação, mas que são super legais e fundamentais para a discussão de uma série de temas. Então, vou falar aqui de um capítulo do livro Mal-Estar na Pós-Modernidade. Então, o capítulo se chama O Sonho da Pureza, tá? Então, lá no capítulo Sonho da Pureza, então nesse texto, o Bauman vai escrever pra gente o seguinte, que a sociedade pós-moderna, ela é organizada em torno dos valores da ordem. O que é esse sonho da pureza, né? Esse sonho da pureza é o sonho de que a gente vai construir uma sociedade extremamente ordenada. Então, olha que interessante, pureza não tem a ver com limpeza, pureza tem a ver com ordem para o Bauman. Vou te dar dois exemplos aqui que ilustram muito bem essa questão e que são exemplos do próprio Bauman, né? Imagina que você andou com o seu sapato o dia inteiro na rua e você vai chegar em casa e colocar esse sapato, em vez de na sua sapateira no quarto, em cima da mesa de jantar. O que vai acontecer? Se você andou na rua o dia inteiro com esse sapato e você coloca o sapato na sua sapateira no quarto, ali é o lugar do sapato. Então você não vai ficar pensando, o sapato tá sujo, não devia colocar ali, enfim. Agora, se você pega esse sapato e coloca em cima da mesa de jantar, gente, ali ele vai estar sujo. Por que eu vou achar que ele está sujo? Não porque tem algo da essência dele, né? Ou algo do objeto que me incomoda enquanto sujeira, mas é porque ele está fora do lugar que foi determinado para ele. O lugar é lá na sapateira no quarto, não é em cima da mesa de jantar. Um outro exemplo é só a gente pensar, né? Num omelete bem bonito ali, né? Dentro de um prato na mesa de jantar, pronto para ser devorado por você. Maravilhoso, delicioso, muito bonita essa imagem. Agora imagine este mesmo omelete em cima do travesseiro da sua cama, no seu quarto, né? É o mesmo omelete, esse é o ponto. Ele não tá sujo em si,
né? Mas se você coloca ele lá no travesseiro, ele tá num lugar que não era determinado para ele. Então você vai considerar aquilo sujo, né? Você vai considerar impuro. Então olha que interessante, o Bauman vai dizer pra gente que nós temos, enquanto sociedade pós-moderna, um sonho de pureza, ou seja, um sonho de ordenamento. As coisas têm lugares determinados e elas precisam estar nesses lugares que foram determinados para elas, tá? Isso funciona igual para pessoas também, isso funciona igual para instituições também. Então, tudo aquilo que é considerado fora do lugar deve ser retirado, deve ser excluído, deve ser eliminado. Então, por causa do sonho da pureza, a gente acaba cometendo preconceito, exclusão, violência, morte. Por quê? Porque se tem alguma coisa que está de alguma maneira fora do lugar a que a ela foi determinado, eu preciso tirar, né, aquela coisa dali para reestabelecer a ordem, para reestabelecer a pureza. Então é só a gente pensar nessa ideia das pragas, né? A gente pensar nessa ideia daquilo que invade o nosso território e que deve ser prontamente destruído para reestabelecer a ordem. Então o sonho da pureza é super interessante, né? É um repertório muito legal para você usar em temas que tenham relação com a questão da exclusão social, que tenham relação com a questão de desigualdade social mesmo, de espaços que são pré-determinados para certos públicos. Então é só a gente pensar que quando uma pessoa ocupa um lugar que socialmente não é determinado para ela, ela vai incomodar muito. E por que ela vai incomodar muito? Porque ela está sendo vista como aquele sapato em cima da mesa, como aquele omelete em cima do travesseiro, que não deveria estar ali, certo? Então prestem muita atenção nesse conceito, que ele é importantíssimo e dá para vocês usarem para uma série de temas. Muito bem, o segundo conceito que eu queria trabalhar com vocês é a ideia central de uma outra obra, né, do Bauman, que se chama Vidas para o Consumo. Então, nessa obra, o que o Bauman vai dizer basicamente para a gente? Que nós abrimos mão da nossa humanidade e a gente abriu mão dessa humanidade pensando em sermos produtos e em sermos consumidores. Então, a nossa vida está toda amparada na ideia do consumo. A gente vive para consumir e nós somos também produto. Então, o que o Bauman vai dizer é que há uma grande mistura, né, de identidade dos sujeitos com os produtos. Então, essa confusão, né, sujeito-produto, a gente não sabe quem é quem, tem hora que a gente é objeto, tem hora que a gente é consumidor, as duas coisas estão muito misturadas, né? Isso vai fazer com que a gente tenha uma vida voltada para consumir, né? O nosso objetivo maior na vida é consumir. Então a gente se torna escravo dessa lógica produtivista e a gente se torna escravo dessa lógica de que a gente precisa sempre consumir mais. Então a gente tem que trabalhar mais, então a gente tem que ganhar mais para a gente poder consumir mais. E o mais interessante, né? Como esse consumo é muito fluido, então, como, isso que eu consumi hoje, amanhã já preciso consumir outra coisa. E depois, mais outra, né? Isso aqui já não faz mais sentido. Como tudo é muito fluido e muda rapidamente, inclusive as identidades, né? Então, o que eu preciso fazer é estar sempre ganhando mais, é estar sempre trabalhando mais, para que eu possa consumir mais e consumir coisas diferentes que vão fazendo com que a minha identidade possa ser consumível também. Ufa, calma. Vamos pensar nessa identidade que possa ser consumível também. Do que eu tô falando, gente? Tô falando de você ser alguém palatável imageticamente. Pensa se você usa uma roupa legal, se você tem um cabelo bacana, se você tem ali um corpo que faz parte do padrão de beleza. O que vai acontecer? Você vai ser muito mais facilmente aceito, você vai ser muito mais facilmente aprovado, então você vai ter ali um Instagram bombado e você vai se tornar um grande produto. Você pode inclusive virar um grande influencer que vai se vender enquanto vitrine. Olha que bacana, né? Então, no Vidas para o Consumo, o Bauman está falando disso, dessa nossa tendência a viver para o consumo, né? Por quê?
Porque ao mesmo tempo que a gente se torna consumidor e que a gente tem uma vida voltada para esse consumo faz com que a gente seja também produto, né? Esse consumo faz com que a gente se transforme também em um grande produto que pode ser vendido como promessa de felicidade, de sucesso e etc. Muito legal, né, gente? Essa ideia é muito contemporânea, faz muito parte das nossas relações, tanto com as coisas quanto com as pessoas hoje em dia. Tudo está amparado nessa lógica do consumo, a gente objetifica o outro, a gente transforma o outro em produto. Pensa aí nos aplicativos de relacionamento, né? Que eu brinco que são grandes cardápios humanos, né? Então, o que você está fazendo ali se não objetificando? O que as pessoas estão fazendo ali se não um anúncio de si mesmas, né? Coloca ali uma foto, coloca ali uma descrição que vai fazer com que ela seja mais ou menos desejável. Pensa nisso, né, gente? Isso é a materialização dessa ideia do Vidas para o Consumo aí do Bauman. Combinado? Então, acho que é uma ideia também bastante legal para vocês usarem em muitos temas. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão aí sobre as principais ideias do Bauman e que possam usar no texto de vocês e também na vida para refletir sobre como a gente está se relacionando com essa sociedade contemporânea, moldada pelo capitalismo, moldada por essa ideia de ordem, né, que não pode se corromper, e moldada por essa ideia de que precisamos consumir o tempo inteiro e que podemos nos tornar produtos também consumíveis, certo? Muito bem, te vejo numa próxima aula. Estude, treine a sua redação e até lá!